Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Mais uma vez nós estamos aqui, nesse exato momento, para começar esta maravilhosa live, né, que vai falar sobre a Palavra de Deus. Então nós vamos estar crescendo em graça e em conhecimento mais uma vez, tá bom? Então espere, meus irmãos, que vai estar chegando agora nesse exato momento. Quero esperar meus irmãos para chegar aí. Para crescermos em graça e em conhecimento, vamos falar sobre o Testamento, né? O Novo Testamento e do Antigo Testamento, para crescermos em graça e em conhecimento. Já está conosco a nossa irmã Lucimar Alves. Seja bem-vinda, minha amada irmã. Compartilhe essa mensagem com seus amigos, com seus amigos, com os irmãos em geral que possa estar vendo, tá bom? Já está também comigo a minha esposa Cirlane. Compartilhe bastante aí essa mensagem, porque o tema vai ser muito importante, né? Como todos os temas que a gente vem ministrando aqui. Claro que o Espírito Santo nos conduzindo, as palavras sábias que ele nos coloca em nossos lábios para divulgar com os irmãos. Isso é o Espírito Santo que nos conduz, né? Tá chegando meus irmãos aí junto, para crescermos em graça e em conhecimento. Então você que já está chegando aí, que está vendo essa live, pode começar já a comentar. No final dessa live eu vou estar respondendo o comentário de todos meus irmãos. Compartilhe em grupos de WhatsApp, enfim, com todos os seus amigos que você acha que quer ouvir essa mensagem, você possa estar compartilhando, tá bom? Tenho certeza que Cristo ele vai aumentar mais e mais o nosso conhecimento em graça e em conhecimento. Então o tema hoje, vamos estar falando sobre o testador, né? É um tema simples, entre aspas, mas que nós possamos entender. Então, meus amados irmãos, antes de entrar para falar desse assunto, eu preciso fazer algumas explanações, esclarecer alguns assuntos que muitas das vezes nos deixa dúvidas entre o antigo pacto e o novo pacto. Geralmente é tido, nas escrituras relata como antigo pacto, novo pacto, antiga aliança, nova aliança, o Velho Testamento, o Novo Testamento, mas isso tem só um significado só. Mas isso nos deixa muitas dúvidas quando a gente muitas das vezes vai explanar a palavra de Deus. A gente confunde o que é Antigo Pacto com o Novo Pacto, o Antigo Testamento com o Novo Testamento, tá bom? Então preste muito bem atenção. Não só o sistema católico, como o sistema religioso, os evangélicos, eles pregam que Mateus, Marcos, Lucas e João é o Evangelho, é o Novo Testamento. Eles têm essa tese, eles falam desse determinado conteúdo, mas, de fato, será que mesmo Mateus, Marcos e João e Lucas é, de fato, mesmo o Evangelho? É o Novo Pacto? É o Novo Testamento? Essa é uma das perguntas que a gente vamos interagir hoje. Será que, de fato, à luz da palavra de Deus, Mateus, Marcos, Lucas e João é o Novo Testamento? É a graça do Novo Testamento? Claro que não, meu irmão. Se a gente for examinar as escrituras de fato como ela é, não é. Mas por que não é o Novo Testamento? Aí o sistema religioso questiona, mas se está escrito lá em Mateus que ali é o Novo Testamento, por que agora vocês vêm dizer, vocês que pregam o Evangelho da Graça, vêm dizer que não é o Novo Testamento? Nós não estamos dizendo nada disso. É as escrituras que afirmam que não é. Por que não é? Na época que Mateus ele narra a história de Jesus de Nazaré, tanto Mateus, Marcos, Lucas e João, se você for observar, Jesus de Nazaré ainda está antes da cruz. Ele não tinha ido ainda à cruz do Calvário. Então, se o testador, quem é o testador? O testador é Cristo Jesus. Então, se ele ainda está vivo, ele não foi ainda à cruz do Calvário, então eu posso considerar Mateus, Marcos, Lucas e João como um livro histórico, que contou a história narrada, né, os feitos de Jesus de Nazaré no seu período quando estava em carne, quando reinou em carne aqui nesta terra. Para quem não sabe, a maioria sabe que Jesus nasce e cresceu, teve
a sua vivência, a sua convivência como judeu, que na verdade ele era judeu, aprendeu com o judeu, aprendeu com seu pai, com a sua mãe, e quando ele completa seus 30 anos de idade aproximadamente, ele é batizado no Rio Jordão por João Batista, e daí automaticamente, em um período mais ou menos de 3 anos, foi quando ele fez os seus prodígios, seus milagres, multiplicação de peixe, de pães, fez milagres, enfim. Então, Jesus ainda em vida, Jesus de Nazaré, ele ainda em vida, Mateus, Marcos, Lucas e João narram a história, né, de Jesus de Nazaré, que era, na verdade, o Messias a qual os judeus estavam esperando, que, na verdade, os judeus rejeitavam. Então, não é Novo Testamento, não é o Evangelho da Graça ainda, porque Jesus ainda está vivo, ele ainda não tinha ido à cruz do Calvário. E se você for analisar a Bíblia que nós lemos hoje, não só que nós pregamos, como que todo o sistema religioso prega também, e até o sistema católico, essa Bíblia que nós temos hoje no Brasil, ela é traduzida por João Ferreira de Almeida. E quem é João Ferreira de Almeida? A história fala que ele era um padre. Então, além de haver algumas palavras trocadas de seu significado dentro das escrituras, teve esse equívoco que hoje é meio que difícil da gente, como é que eu posso dizer, voltar atrás e analisar. Mas nós que pregamos, que entendemos e olhamos com nossos olhos iluminados, sabemos que Mateus, Marcos e Lucas e João não é o Evangelho da Graça. Então, o João Ferreira de Almeida, o padre, ele divide a Bíblia Sagrada em duas partes, 39 livros no Antigo Pacto, né, no Antigo Testamento, e 27 no Novo Testamento. Eles agregam, né, Mateus, Marcos, Lucas, ou melhor dizendo, ele agrega, o padre João Ferreira de Almeida agrega Mateus, Marcos, Lucas e João como o Novo Testamento, e na verdade não é. Sabe por que não é? Porque o Novo Testamento ele começa em Romanos e vai até aos Hebreus. E nessa carta aos Hebreus, nós vamos estar fazendo uma leitura para provar para os meus irmãos que nos acompanham hoje, né, nesse exato momento, que de fato Mateus, Marcos, Lucas e João, né, não são livros, ou melhor dizendo, são livros históricos, mas não são o Novo Testamento. Por quê? Porque o testador ainda está vivo. Olha o que diz em Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 16. Você que está chegando agora já pode ir compartilhando com os amigos, com as amigas. Se tem uma Bíblia na sua residência e você queira acompanhar a palavra do Senhor, pode estar acompanhando comigo, tá bom? Hebreus, capítulo 9, e versículo de número 16. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. O sistema religioso diz uma coisa, o sistema católico, o sistema evangélico, o sistema... Enfim, essas coisas hoje aí que dizem que pregam a Jesus, mas na verdade eles não examinam as escrituras para que possam de fato pregar a verdade. Olha o que diz em Hebreus capítulo 9 de Hebreus, versículo de número 16, diz assim: porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Interessante. Aqui o escritor está falando aos Hebreus assim: porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Então presta atenção. Quando Mateus, Marcos, Lucas e João narra e conta a história de Jesus de Nazaré, o testador, que é Jesus, ainda está vivo. Então, para ser um novo testamento, para ser uma nova aliança, para que Cristo viesse ser o Cristo ressuscitado, há uma necessidade, entende? Que o testador fosse morto. Então, no período de Marcos, Lucas, João, Mateus, Marcos, Lucas e João, período, o testador ainda não estava morto, ele não tinha sido crucificado, ele não tinha ainda ido à cruz do Calvário, ele ainda estava vivo. E como o testador, que é Jesus, estava vivo, a lei do Antigo Testamento, o Antigo Testamento tinha força.
estava vivo, o testador. Então o testador teria de morrer para que pudesse vir o Novo Testamento. Isso é importante, isso é maravilhoso quando eu olho para dentro das Escrituras Sagradas e vejo essas verdades. Observe, vou ler novamente com você. Hebreus capítulo 9, versículo 16. Porque onde há o testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Então, Cristo Jesus, quando ele vai na cruz do Calvário e quando ele morre, quando ele é crucificado, automaticamente o Antigo Testamento não tem mais vigor. O Antigo Testamento não tem mais força, porque o testador, ele morreu, ressuscitou para estabelecer um Novo Testamento. Então, o Novo Testamento, a nova aliança, a graça de Cristo Jesus começa na ressurreição de Cristo. Quando ele ressuscita, é por isso que em Romanos, capítulo de número 10, se não me falha a memória, versículo de número 4, diz que o fim da lei é Cristo. Então, quando Jesus ressuscita, automaticamente o antigo pacto, o Antigo Testamento não tem mais nenhum valor, porque Cristo ressuscita. Então, a nova aliança, a graça de Cristo Jesus começa na ressurreição do Cristo ressuscitado. E isso muitas das vezes as pessoas confundem. Elas pregam a história de Jesus de Nazaré como se fosse o Cristo ressuscitado. E aí, se nós misturarmos o antigo pacto com o novo pacto, não vai dar certo. Graça não pode se misturar com lei, nem lei com graça. Ou você vive pela lei, ou você vive na graça. Ou você vive no Antigo Testamento, ou você vive no Novo Testamento. E o Novo Testamento começou quando Cristo ressuscita. Porque não tem como. O testamento, olha o que diz, está bem claro, meu amigo. Se você ler comigo com atenção o que está nas Escrituras Sagradas, você vai perceber que está explícito, está bem claro. Em Hebreus capítulo 9, versículo de número 16, fala: porque onde há o testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Então, quando Jesus fala do sermão da montanha, quando ele fala das multiplicações de peixe, quando ele fala da multiplicação de pão, quando ele faz aqueles milagres, o testador ainda estava vivo, ele ainda estava em vida, ele não tinha sido morto ainda. Quando narra tanto, então não tem como ser um Novo Testamento, não tem como Mateus ser Novo Testamento, não tem como Marcos ser Novo Testamento, não tem como João ser Novo Testamento, não tem como Lucas ser Novo Testamento, porque eles narravam a história de Jesus de Nazaré e não do Cristo ressuscitado. Não tem como nós confundirmos. É bem claro, as Escrituras falam isso bem claro. Claro que como a Bíblia foi traduzida para o nosso idioma, para o nosso dialeto, através de um padre, João Ferreira de Almeida, já se esperavam por isso. Mas nós que somos pregadores da graça, que temos olhos iluminados, não deixamos nos enganar. Então, quando alguém chega para você e apresenta Mateus como Novo Testamento, não é Novo Testamento, porque o testador ainda estava vivo naquele período. Quando te apresenta Lucas, ainda não é Novo Testamento, porque o testador estava vivo. Quando apresenta para você passagens que tem em Marcos, também não é Novo Testamento, porque o testador ainda estava vivo. Quando te apresenta o livro de João, o Evangelho histórico de João, também não é Novo Testamento, porque o testador, que é Cristo Jesus, ainda estava vivo. Mas quando ele foi na cruz do Calvário, quando ele foi crucificado, entregou a sua vida por mim e por você que assiste agora nesse exato momento essa live, quando ele entrega a sua vida, quando ele morre, automaticamente ele destrói a lei de Moisés, o antigo pacto, a antiga aliança. O Antigo Testamento estabelece o Novo Testamento. É por isso que nós que estamos na graça, nós precisamos entender que nós hoje não adoramos a Cristo Jesus com as nossas obras, com nossos méritos, com o nosso corpo. Não, nós adoramos ao Senhor em espírito e em verdade. O nosso culto, ele é racional. Que maravilha! Que palavra maravilhosa! Claro que dentro dessa palavra aqui, em Hebreus capítulo 9, do versículo 15 em diante, o 16 está falando sobre o sacrifício, né? O verdadeiro sacrifício que Cristo fez para estabelecer o Novo Testamento. E nesse novo pacto, na nova aliança, o Senhor não recebe mais sacrifício, porque o sacrifício perfeito
Cristo já fez na cruz do Calvário por mim e por você. É por isso que nós reinamos em vida. Então você que está chegando agora, meu amigo, minha amiga, que está vendo esta palavra abençoada, compartilhe com seu amigo, com a sua amiga, com aquela pessoa que precisa ver essa mensagem. Porque tem muitas e muitas pessoas ainda que não se despertaram para o Evangelho da Graça, porque muitas das vezes falta um pouco mais de nós compartilhar essas mensagens para que chegue ao coração de demais pessoas. Claro que se a pessoa não for eleita, ela não vai vir para o Evangelho da Graça. Mas se for uma eleita, na hora que ela perceber que seus olhos foram iluminados, automaticamente ela abraça o Evangelho da Graça, né? O sacrifício perfeito. Hebreus capítulo de número 9, versículo 11 em diante, eu vou estar lendo completo aqui para a gente crescer mais em graça e mais em conhecimento. O verdadeiro sacrifício para Deus qual é? O verdadeiro sacrifício foi o sacrifício que Cristo fez por mim e por você. O sacrifício que você faz hoje não funciona diante de Deus. Sacrifício de querer fazer jejum não precisa mais. No Novo Testamento não se faz mais jejum. Jejum era no Antigo Testamento. Campanha era de Antigo Testamento, subiu ao monte de Antigo Testamento. No Novo Testamento não existe mais isso, meu amigo. Não existe mais isso, minha amiga. Cristo já fez o sacrifício perfeito por mim e por você. Hebreus 9, versículo 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Cristo é maravilhoso, o tabernáculo não é feito por mão. Nesse novo pacto, na nova aliança, no Novo Testamento, esse tabernáculo não é feito mais por mão de homens. Que maravilha, versículo 12. Nem por sangue de bodes e bezerro, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. O nosso sacrifício que Cristo fez por mim e por você foi uma única vez para a nossa eterna redenção. Não é mais pelo sangue de bodes, não é para o sangue de bezerro, que isso, os judeus faziam essas práticas no antigo pacto, na antiga aliança, no Antigo Testamento. Mas agora o nosso sacrifício, ele foi feito e foi perfeito por Cristo Jesus. Porque através de mim, através de você fazendo nossos próprios sacrifícios, não tinha como nós ser justificados diante do Senhor. Não tinha como. Então o sacrifício perfeito vem através do Cristo. Olha o versículo número 13, meu amado irmão. 13, perdão. Porque se o sangue dos touros e bodes e a santificação quanto à purificação da carne, perdão, abençoado, vou ler novamente para a gente entender. Porque se o sangue dos touros e dos bodes e a cinza de uma novilha esparzidas sobre os imundos, os santifica, quanto à purificação da carne, versículo 14, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado, a Deus purificar as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Que maravilha, meu irmão. Cristo, né? Falando aqui, o escritor falando que se o sangue de bode, de touros, né, fazia algum tipo de efeito, quanto mais o sacrifício de Cristo Jesus através do Espírito Santo. Que maravilha, que coisa boa, meu irmão. É perfeito, o sacrifício de Cristo é perfeito. Olha o que diz o versículo de número 14. O quanto mais o sangue de Cristo é muito mais poderoso, está acima de qualquer outro tipo de sacrifício, está acima de sacrifício de sangue de bode, de sangue de touro. O sacrifício do sangue de Cristo é perfeito, é reto, é justo. Olha só, 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculados a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas. Que maravilha! Purificará a nossa consciência das obras mortas. As obras
que eram feitas antes no Antigo Pacto são obras mortas, meu irmão. É isso que muitas das vezes o sistema religioso não entende. Querem continuar fazendo obras, que tem de fazer jejum, isso é obra morta, tá no Antigo Pacto, que tem de fazer campanha, isso são obras mortas de Antigo Pacto. Querem ir ao monte, isso é obra mortas que não tem valor nenhum para nós que estamos na graça de Cristo Jesus. Observe, gosto muito de ler novamente para a gente poder entender. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado, a Deus, purificando as vossas consciências das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. O Deus que nós vivemos hoje está vivo, meu irmão. As nossas obras têm de ser vivas. Glória ao Senhor. Que maravilha! O fruto do Espírito Santo tem de estar na nossa vida e não as obras da lei de Moisés. Aleluia. O versículo de número 15. E por isso é mediador. Quem é mediador? Cristo Jesus é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Que maravilha! Esse versículo de número 15 aqui é maravilhoso. E por isso é mediador de um novo testamento, né? Que maravilha! Então, meu irmão, o Novo Testamento, ele não começa em Mateus, ele não começa em Marcos, ele não começa em Lucas, ele não começa em João. Esses 4 livros, eles são chamados de livros históricos, que contam a história de Jesus de Nazaré. O Novo Testamento começa em Cristo ressuscitado. Quando ele ressuscita, ele estabelece, ele aniquila a lei, como diz em Romanos capítulo 10, versículo 4, que Cristo é o fim da lei, ele cumpre toda a lei e estabelece um Novo Testamento. E onde começa isso aí? Na ressurreição de Cristo. Quando ele ressuscita, é estabelecido um novo pacto. E isso não é difícil de se entender. Só precisamos ler as Escrituras Sagradas. Pegar as Escrituras e não ter pena de ler. Ler de verdade, estudar de verdade e saber passar para as pessoas o Evangelho da graça, o Evangelho sem barganha, o Evangelho que não tem fermento, o Evangelho com eficácia, com pureza. É isso que tem de ser passado. Então, muitas das vezes, se você for ler Mateus, Marcos, Lucas e João como se fosse o Novo Testamento, você vai ver que algumas coisas já não batem com as cartas que o apóstolo Paulo escreve para os cristãos, para a igreja de Cristo Jesus. Por quê? Porque não é Novo Testamento, Marcos, Lucas e João. Mateus não são Novo Testamento. É livro histórico. Por que é livro histórico? Por que não pode ser um Novo Testamento? Porque o testador ainda estava vivo, como diz em Hebreus aqui, capítulo de número 9, versículo 16. Há uma necessidade que o testador viesse a morrer para que pudesse estabelecer um Novo Testamento. E esse testamento é estabelecido quando Cristo ressuscita. Então, isso ficou bem claro. Eu espero que meus irmãos tenham entendido. Pessoas que estão chegando agora para o Evangelho da Graça, né? Tem um pouquinho de dificuldade, mas com o tempo, os olhos iluminados, a gente vai crescendo em graça, crescendo em conhecimento, vai se comprometendo mais com a palavra, porque quem liberta é o conhecimento, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando você conhece a verdade vos liberta. E como é que eu passo a conhecer essa verdade? No livro histórico de João, se não me falha a memória, capítulo 5, versículo 39, fala lá, examinai-vos as Escrituras. Então, quando a gente examina as Escrituras, claro que lá João está falando para examinar as Escrituras. Que as Escrituras daquela época? Do Torá, da lei de Moisés. Mas para nós que somos a igreja, vamos examinar as cartas que o apóstolo Paulo escreve para mim e para você. Por que para mim e para você? Porque é o Evangelho da graça, o Evangelho do Cristo ressuscitado. Você observa que Cristo separa o apóstolo Paulo para pregar para os gentios. E quem são os gentios? São todos aqueles que não são da linhagem de Israel. E o apóstolo Paulo, ele não recebeu os ensinamentos de Jesus de Nazaré. Ele recebeu os ensinamentos do Cristo ressuscitado.
É isso que a gente muitas das vezes não entende. Então, tanto que uma certa vez, quando Pedro estava tentando manipular o gentil, o apóstolo Paulo repreende. Em uma outra ocasião, foi o determinado que apóstolo Paulo e Barnabé fossem para o gentil, e Pedro, Tiago e João fossem pregar para os judeus, que eles pregavam o evangelho da circuncisão, e o apóstolo Paulo o evangelho da incircuncisão. Então, é isso que a gente precisa crescer em graça e conhecimento, entender que o Novo Testamento começa na ressurreição de Cristo e não nos evangelhos históricos, ou seja, em Mateus, Marcos, Lucas e João, tem nada a ver com o Novo Testamento, não tem nada a ver. Algumas passagens, Cristo, Jesus de Nazaré, já ensinava apontando para o novo pacto que viria, que é o Novo Testamento. Mas se você for observar, Jesus de Nazaré foca muito para a nação de Israel. Ele veio para os seus, né? Como ele mesmo fala, que eu vim para os meus, mas os meus não o aceitaram. Tá bom, meus amados irmãos? Eu espero que eu tenha contribuído com alguns amados irmãos. Quero comunicar, meus irmãos, que a página do meu Facebook está cheio. Já tem 5.000 amigos. E tem alguns irmãos que mandou solicitações para mim. E me perdoa porque eu não aceitei. Não é porque eu não quis, é porque já tem 5.000 amigos. E não tem mais como aceitar mais irmãos, né? Mas a minha vontade era de receber a solicitação de todos os meus irmãos para que a gente pudesse crescer mais e o Evangelho da Graça pudesse expandir em volta do mundo todo. Mas eu tenho meu canal no YouTube, que também é a expansão do Evangelho. Lá é limitado. Se você quiser se inscrever lá, todos esses vídeos que são postados aqui no Facebook, eles também são postados no canal no YouTube. Então, se você quiser se inscrever lá e acompanhar as mensagens do Evangelho da Graça, lá está escrito a expansão do Evangelho. Você vai lá no YouTube e pesquisa expansão do Evangelho, Cristo ressuscitado. Se inscrevam lá e acompanhem conosco e nos ajudem a compartilhar essas mensagens com mais irmãos e mais irmãs que precisam, tá bom? Que nós possamos continuar reinando em vida e temos um excelente início de noite. Na verdade, já está um pouco já tarde, mas para mim pregar o Evangelho da Graça, eu acho uma maravilha pregar o Evangelho da Graça, tá bom? Que Deus continue abençoando a cada um dos meus irmãos. Graça e paz. Melhor noite, meus amados irmãos.